Ora, seja bem-vindo a esta terça-feira, como sempre, a partir desta hora, Espaço Dego, aqui na RCI e também em cadeia com a Rádio Cultura de Ceia, em 93.6. E não esqueça que pode ouvir mais logo, a partir das 21, quer aqui na RCI, quer na RCS. Hoje temos a doutora Tânia com uma temática pertinente, que é o Dia Internacional do Consumidor. Ora, muito bem, então vou fazer-lhe a primeira questão, doutora Tânia. Em que situações é que somos considerados nós consumidores? Muito bom dia a todos. É verdade, este mês comemora-se o Dia Internacional do Consumidor, Uhum. nomeadamente é o dia 15, porque o dia 15 ficou celebrizado com uma famosa frase do presidente Kennedy, que ao seu congresso, ao Congresso americano, em 1962, proferiu as seguintes palavras: consumidores somos todos nós. E é verdade, em determinado momento todos nós podemos estar na qualidade de consumidores. E quando é que somos consumidores? Somos consumidores sempre que adquirimos um bem ou um serviço para nosso uso particular, a alguém que exerce uma atividade económica remunerada. Ou seja, sempre que adquirimos um telemóvel, uma televisão, um computador a uma empresa para nosso uso particular, estamos na posição de consumidores, o que já não acontecerá se nós adquirirmos um serviço de telecomunicações para um café do qual sejamos proprietários ou se adquirirmos um telemóvel a um vizinho, porque nestas circunstâncias estamos em relações paritárias. Estamos numa relação de particular para particular ou numa relação de profissional para profissional. Nestas circunstâncias não somos consumidores. Não obstante termos sempre direitos que nos assistem enquanto partes contratantes, a verdade é que a legislação, o direito do consumo foi concebido e foi pensado para uma posição particularmente débil que ocupa uma parte do contrato, o consumidor. O consumidor está perante o profissional numa situação de assimetria relativamente à informação e ao poder negocial. Muito bem. Entretanto, que direitos é que temos enquanto consumidores? O consumidor tem diversos direitos e estão eles desde logo consagrados na nossa Constituição da República Portuguesa, depois também concretizados na Lei de Defesa do Consumidor e dispersos por inúmeros diplomas que depois regulam aspectos particulares da nossa relação de consumo. O consumidor tem desde logo direitos para com o Estado, são direitos do cidadão consumidor para com o Estado, nomeadamente porque o Estado tem o dever de promover a educação e a informação para o consumo, mas temos também direitos relativamente aos operadores económicos que devem proceder de forma correta, leal e de acordo com parâmetros da boa-fé para connosco. Naturalmente que nos assiste o direito à qualidade dos bens e serviços, e isto significa que os bens devem ser aptos a satisfazer os fins que lhes estão destinados e produzir os efeitos a que se destinam. E por isso é que os bens móveis têm uma garantia de 2 anos e os bens imóveis uma garantia de 5 anos. Também temos o direito à proteção da nossa saúde e da nossa segurança física. Significa isto que é proibido colocar no mercado produtos que possam pôr em risco a nossa segurança física, a nossa saúde. Temos também o direito à formação e à informação, que é promovida então pelo Estado. O Estado deve promover a nossa educação para o consumo, isto porque é muito importante, enquanto consumidores, percebermos quais são os direitos que nos assistem para que os possamos exercer de forma adequada e também reivindicá-los sempre que são violados. Temos o direito à informação e a informação em particular significa isto que os operadores de mercado devem informar
o consumidor sobre uma série de questões particulares relativas ao produto ou ao serviço que estão a oferecer, e é por isso que é tão importante a informação pré-contratual e também contratual, naturalmente, no que respeita às características do produto, ao preço do produto, ao prazo de garantia, às condições de assistência pós-venda. Portanto, toda esta informação, ela consta de uma panóplia de deveres que o operador económico tem para com os consumidores. Temos também o direito à reparação dos danos. Sempre que os nossos direitos forem violados, nós temos o direito à competente indemnização. Portanto, se um produto que é colocado no mercado provoca danos ao consumidor, este tem o direito a ser ressarcido. Temos também, para concretizar este direito, o direito ao acesso à justiça. Naturalmente que não poderíamos falar apenas de direitos no papel, é necessário que eles sejam concretizáveis, e são concretizáveis através das vias judiciais e através dos mecanismos de resolução alternativos de conflitos. E temos também o direito a sermos representados através de associações de consumo que devem ser ouvidas a quando da legislação, a quando da formação de leis para o consumo. Muito bem. E entretanto, de que forma podemos exercer os nossos direitos, doutora? Como eu dizia há pouco, termos direitos não basta. Tem que ser possível exercê-los, tem que ser possível haver uma forma de executá-los quando eles são violados. Isto significa que nós temos ao nosso dispor sempre as vias judiciais, mas temos também outros mecanismos de resolução alternativos às vias judiciais. Isto porquê? Porque, enquanto consumidores, muitas vezes as reclamações que nós temos envolvem pequenos montantes. E mesmo que não envolvam pequenos montantes, muitas vezes as pessoas não têm disponibilidade para constituir um advogado, para recorrerem às vias judiciais, tendo em consideração a delonga dos processos, os encargos com os processos, muitas vezes a incerteza na resolução da situação. De maneira que o Estado cria mecanismos alternativos às vias judiciais, também em concretização do direito de acesso a uma justiça fácil e célere. Então temos os centros de arbitragem de conflitos de consumo e temos os julgados de paz. Temos depois também outros centros de arbitragem que são especializados na matéria, como, por exemplo, em determinadas matérias, como, por exemplo, no setor automóvel ou no setor dos seguros. Significa, então, que o consumidor pode recorrer a mecanismos que têm, no fundo, o mesmo efeito prático dos tribunais, podendo obter uma decisão que é vinculativa para ambas as partes, com o mesmo valor de uma sentença de primeira instância, de forma ou gratuita ou tendencialmente gratuita, sem ter que constituir advogado e de forma célere. Para quem tem acesso aos centros de arbitragem, isto porque estes mecanismos de resolução alternativa de litígios têm uma competência territorial limitada, não existem em todos os pontos do país, mas para as situações, para os consumidores que têm acesso aos centros de arbitragem, então estamos a falar de um mecanismo que promove a conciliação das partes. Ou seja, a submissão do litígio à arbitragem depende da vontade das partes. Naturalmente que se a empresa não estiver interessada em submeter o litígio à arbitragem, em que a situação seja decidida através da arbitragem, então não se realizará a arbitragem. Isto já não será assim no caso de serviços públicos essenciais.
Ou seja, quando nós temos um conflito relativamente ao nosso prestador de energia elétrica, água, gás, serviços postais, uma situação com os resíduos, nós podemos recorrer aos centros de arbitragem e a entidade é obrigada a aceitar a arbitragem. Isto significa que temos então uma arbitragem necessária porque estamos perante serviços públicos essenciais. Relativamente àquelas empresas que não fazem parte desta panóplia de pessoas jurídicas obrigadas à arbitragem, então podemos recorrer aos julgados de paz. Só uma nota para dizer que, no que respeita aos prestadores de telecomunicações, fazem parte da lista de entidades obrigadas a aderirem à arbitragem. Portanto, se nós temos um problema com a nossa televisão, o nosso pacote de televisão, internet, telefone, podemos recorrer à arbitragem de forma gratuita e, efetivamente, a entidade é obrigada a aderir à arbitragem. E isto é muito importante para os consumidores. Relativamente àquelas empresas que não fazem parte ou que não prestam serviços públicos essenciais, então podemos recorrer aos julgados de paz, que funcionam de forma semelhante, mas efetivamente já não dependem da vontade da outra parte para que a situação seja decidida. Naturalmente que existem também limites territoriais, limites quanto à alçada, quanto ao valor até ao qual podemos recorrer a estes mecanismos, mas de facto não tem esta limitação quanto à vontade da outra parte e são de facto mecanismos muito interessantes do ponto de vista da resolução de conflitos dos nossos consumidores. Muito bem, depois de estar a ouvir com atenção toda essa resposta da doutora Tânia, lembra-me uma questão que é se nós adquirirmos algum produto a uma empresa que não seja ou que não esteja sediada em Portugal, que podemos fazer em caso de haver algum conflito, digamos assim. Sim, a verdade é que muitos dos nossos consumidores fazem compras online e podemos estar a falar de empresas que não têm sede em Portugal, porque relativamente a todas as empresas com sede em Portugal, a DECO pode promover a mediação amigável extrajudicial do conflito, portanto os consumidores podem sempre recorrer à DECO em todas as situações em que a empresa se encontra sediada em Portugal. No que respeita a empresas que não têm sede no nosso país, podemos recorrer ao Centro Europeu do Consumidor e basta colocar estas palavras num motor de busca para encontrarmos uma plataforma que nos permite uma mediação, que seja feita uma mediação a nível europeu entre o consumidor e a empresa sediada na Europa. É claro que esta mediação depois tem o cuidado de efetuar a tradução relativamente ao país de origem do consumidor para que tudo seja feito de forma clara e transparente. Uhum. Muito bem. Entretanto, deixava-lhe então aqui uma mensagem sobre este Dia Internacional do Consumidor, aquela mensagem habitual para os nossos ouvintes da RCI e da Rádio Cultura de Ceia. Eu deixo os consumidores com um apelo a que procurem sempre a DECO, sempre que surja alguma dúvida, algum problema, algum conflito com alguma entidade. A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor fez este ano 45 anos, somos a associação mais antiga nesta matéria em Portugal e desde 1974 que estamos ao lado dos nossos consumidores e continuaremos a estar independentemente dos desafios que se apresentam. A verdade é que não interessa o quão complexas são cada vez mais as relações de consumo, a verdade é que continuaremos aqui para apoiar os nossos consumidores e sempre disponíveis para intervir, sempre que nos procurem. Muito bem.
Muito obrigado por essas palavras e por essas explicações que elucidaram os nossos ouvintes. Voltamos para a próxima semana com mais uma temática da DECO aqui na RCI. Não esqueça que poderá ouvir mais logo a partir das 21, quer aqui na RCI, quer na Rádio Cultura de Ceia. Tenha uma boa semana.